Olá, pessoal. Então, vamos começar aqui a parte prática, né, do nosso IA do jogo da velha. Então, o que que a gente vai fazer aqui primeiro, pessoal? Vamos começar, né, ah, inicializando o tabuleiro. Então, eu vou ter uma função, certo? O nome dela vai ser inicializar tabuleiro, beleza? E essa função, ela vai ser responsável por retornar o array aqui, né, meu tabuleiro com todas as posições vazias. Um tabuleiro de xadrez, só para vocês lembrarem, ele tem no total 9 casinhas aqui. Então, se a gente começar a contar do zero, vai do 0 a 8, tá? E cada uma dessas casinhas pode ser preenchida ou por um X ou por um círculo, beleza? Então, eu vou ter 9 espaços vazios aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu comecei do zero, então vai do 0 a 8, perfeito. Agora, eu vou criar também a função para mostrar esse tabuleiro, tá? Então, eu vou botar aqui mostrar tabuleiro. Legal. E eu vou receber, né, por parâmetro aqui, o tabuleiro, que vai ser um array com uma posição ali das peças, onde quando tiver vazio não tem nenhuma peça preenchida, ou quando tiver o X ou bolinha ali, né, ele vai estar preenchido. Eu vou colocar então console.clear para limpar, né, o meu log, caso haja alguma coisa. E eu vou ter o console.log, certo? Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. E esse console.log, eu vou colocar o caractere que eu possa interpolar aqui, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a minha variável aqui, tabuleiro, na posição 0, certo? Depois eu vou colocar um espaço, um pipe, e depois o tabuleiro na posição 1, espaço, pipe, tabuleiro na posição 2. Por que eu estou fazendo isso? Só para vocês entenderem. Porque eu vou querer que na primeira linha do meu tabuleiro eu mostre a 0, 1 e 2, certo? Aí depois eu vou mostrar, né, a minha linha aqui 3, 4 e 5. Então vou botar aqui 3, 4 e 5. E depois 6, 7, 8. Eu deixei esses espaços vazios aqui não por acaso, porque eu vou colocar aqui console.log, eu vou colocar alguns hífens e um sinal de mais aqui, para que isso seja a separação, né, entre as colunas ali, as linhas, né, numéricas aqui. Então vai ser a representação dessa linha aqui, e o mais está representando esse intersecção aqui das linhas, certo? Então agora está printando todo o tabuleiro. Vamos testar, mas para que a gente possa testar, eu vou precisar usar o prompt, né, principalmente para ler arquivos do prompt. Então eu vou usar aqui um const prompt, prompt recebe require, abre e fecha, prompt sync. Beleza. Para que eu possa usar, né, esse meu prompt sync, eu preciso, obviamente, dar um npm install aqui no meu prompt sync, tá? Então npm install prompt sync. Pronto, atualizado, né? Tudo certo. Agora vamos testar. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou chamar a função, né, de inicializar tabuleiro, certo? O resultado dessa função, como vai retornar aqui o tabuleiro, então eu vou colocar let tabuleiro, vai receber, né? Então o array vazio aqui com as 8 posições. Eu vou chamar, né, o meu mostrar tabuleiro, passando o tabuleiro, o qual tem em questão aqui, certo? E eu vou ter uma questão para ver, né, qual que vai ser o movimento do jogador. Então eu vou botar let movimento, vai receber um parse int, tá? Vou chamar aqui o meu prompt e vou colocar assim: escolha sua posição de 0 a 8, certo? Então, colocando isso, o usuário vai ter que escolher, né, entre 0 e 8, e eu posso inclusive colocar, se não for o número, ele perguntar, dizer que a opção é inválida e perguntar novamente, né? Mas aqui, por enquanto, eu vou botar console.log posição escolhida. Então, vamos botar aqui node, jogo da velha. Deu um erro aqui. Deixa eu ver. Por algum motivo deu erro quando eu usei um prompt. Deixa eu ver aqui o que pode ser. Ah, ele tem que chamar a função aqui. Agora sim. Escolha, né, a posição de 1 a 8. Eu vou escolher aqui a posição 0, 1, 2, 3, 4. A posição 4, né? Posição escolhida. Deixa eu colocar aqui, né? Mais movimento. Tá, agora sim.
Beleza. Deixa eu colocar mais um hífen aqui nesse do meio, porque esse aqui não ficou legal. Agora eu acho que vai ficar melhor. Ah, agora sim. Agora tá o tabuleiro direitinho. Então eu vou colocar aqui a posição 4 e ele printa. Ó, posição escolhida, 4. Beleza. Então, estou aqui com a minha versão inicial, onde ele inicializa o tabuleiro, ele mostra o tabuleiro qual está, né? E, só que ele não tem ainda algumas funções específicas que a gente precisa para fazer a inteligência artificial do nosso jogo. Como é que ela vai funcionar? Eu vou ter uma função. Vocês lembram daquelas funções que a gente precisa ter para verificar o status do jogo, para, enfim, mensurar. Primeiro, ver se alguém ganhou. Segundo, né, para ver se não está num estado terminal, nenhuma das coisas. E segundo, para ver o quão se a gente está indo bem ou indo mal para prever, né, o próximo movimento. Pensando que a gente está pensando em como desenvolver a IA do jogo, porque o jogador vai ser inteligente o suficiente para escolher qual que é o melhor movimento dele, tá? Então eu vou criar aqui uma função que é checar vitória. E nessa checar vitória, eu vou passar aqui, vou ter um array, né, de combinações de vitória, certo? E essas combinações de vitória, como é que elas vão funcionar? Eu preciso ter, aqui no meu, de acordo com o meu tabuleiro, quais são as possíveis combinações que uma pessoa pode ganhar. Porque o jogo ele não sabe disso, né? Então eu preciso informar essas regras, né? Que a gente sabe, mas o computador ele precisa conhecer para, enfim, para saber se é válido ou não. Então, 0, 1 e 2, ou seja, a linha de cima aqui, ele é considerado uma, né, uma vitória válida. Então eu vou botar 0, 1 e 2. Tá? Vou colocar na nova posição do array aqui, qual que seria a próxima linha? Seria 3, 4 e 5. Tá? A próxima linha qual que seria? Seria a última, né? Onde eu tenho 6, 7 e 8. Então, eu já coloquei aqui a vitória, qualquer linha aqui horizontal que o código, né, encontre, ele vai considerar uma vitória válida. As próximas, na verdade, vão ser as linhas aqui verticais, onde eu começo pelo 0, 3 e 6, certo? Depois eu tenho 1, 4 e 7. E depois eu tenho o 2, 5 e 8. Perfeito. Tem todas as minhas posições ali de vitória. Tanto linhas diretas horizontais, quanto linhas verticais. Só que eu tenho duas possíveis linhas diagonais aqui que eu posso fazer. Que são elas. 0, 4 e 8. Então, tá 0, 4 e 8. E também eu tenho a linha do outro sentido, que é a 2, 4 e 6. 4 e 6. Lucas, tá, tu colocou ali 2, 4 e 6. Se eu tivesse colocado 6, 4 e 2, teria problema? Não, não teria problema. Porque o que a gente vai fazer é fazer uma função que vai verificar se a combinação, ou seja, todos os itens aqui estão preenchidos com uma posição do jogador, tá? Então, uma posição X do jogador. Então, vamos lá. A gente vai receber aqui por parâmetro o tabuleiro e também, né, uma peça de jogador, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai retornar combinações vitórias, sum. O método sum vai fazer, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Então, ele vai. Deixa eu ver a definição certinho para falar para vocês, para não cometer nenhum erro. Porque senão depois vão brigar comigo. Método sum JavaScript. O método sum testa se ao menos um dos elementos no array passa no teste, implementando a função true ou false. Então, se eu botar array sum even, sabendo que a função even verifica se o número é par, certo? Então, para cada um do elemento do array, ele vai ver se é par ou não, tá? Então, ele faz uma checagem para cada um dos elementos. Então, a gente vai verificar para cada uma da combinação da vitória se, tá? Então, a gente vai passar aqui a combinação, beleza? Nessa combinação, a gente vai fazer uma verificação. Então, vamos fazer combinação.every, né, para todas as posições dessa combinação. Vamos ver se o índice aqui, tabuleiro na posição índice, ou seja, para cada uma dessas posições, isso aqui é igual à peça do jogador. Peraí. Tá. Então, deixa eu colocar isso aqui. Não, Alt Z aqui. Então, eu posso colocar sum. Isso aqui eu posso colocar na linha de baixo. Então, isso aqui pode ficar na mesma linha. E depois eu tenho que fechar isso aqui.
agora sim. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todas as combinações de vitória. E então eu vou receber essa combinação aqui no array, certo? Então aqui na combinação isso aqui vai ser um array, onde eu tenho 0, 1 e 2, certo? Desse 0, 1 e 2, eu vou percorrer cada um dos elementos, ou seja, iniciando no 0, depois no 1 e depois no 2. Eu vou passar o índice e vou ver se tabuleiro na posição índice, desses índices aqui que eu passei, tá? Ele é igual à posição do jogador, ou seja, para cada um dos elementos, ele tem que ser exatamente igual. Então vai retornar true, tá? Basicamente é uma combinação, são métodos que eu vou usar para fazer uma verificação se no tabuleiro, na posição 0, 1 e 2, ou na 3, 4 e 5, ou na 6, 7, 8, todos são do mesmo elemento aqui do jogador. Beleza? Então é isso, tá? Então eu já tenho a minha função aqui de checar se alguém ganhou, tá? Lembra que lá no nosso algoritmo também, a gente precisava, lá na questão mais teórica, a gente precisava ver se há movimentos restantes, né? Se há movimentos possíveis ainda no tabuleiro. Como que a gente faz isso? Parece algo muito difícil de fazer, mas na verdade é bem simples. E eu escolhi justamente o modelo, né, do jogo da velha por causa disso. Então eu vou ter uma função movimentos restantes, beleza? Eu vou passar aqui o estado atual do meu game state, ou meu tabuleiro, e eu vou retornar, tá? O meu tabuleiro.sum, que agora a gente sabe, né, ele vai fazer para cada um elemento do array. Ele vai ver, né, se eu tenho a minha célula, tá, aqui, se a minha célula é igual a vazio. Lucas, por que igual a vazio? Simples, porque lembra que aqui na inicialização eu inicializei ele aqui como um espaço vazio, tá? Então eu preciso comparar, na verdade, se em alguma das células eu ainda tenho algum espaço vazio, ou seja, que o jogador ou a IA podem utilizar, certo? Então, é isso. Tenho aqui a minha função que é ver se há movimentos restantes ou não. Agora, eu vou ter uma função que avalia, tá, as linhas e colunas, avalia o estado atual do meu jogo, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Lembra que eu tinha que mensurar se, enfim, como é que estava a pontuação do meu jogo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar function, essa aqui vai ser a minha função de evaluation, então, avaliar o estado, né? E essa função de avaliar estado vai receber por parâmetro o game state, de como está o tabuleiro. Então eu vou ter uma variável aqui que vai ser o meu score, que vai inicializar com 0. Tá? E essa minha pontuação, eu preciso saber, assim como eu tinha antes, quais que são as possíveis linhas, né, de vitória. Então eu posso chamar aqui de linhas. Tá? Então isso aqui são as possíveis linhas, né, que se alguém fizer, ganha. Mas eu preciso comparar o quão próximo a pessoa está de ganhar para que eu possa prever qual o próximo movimento que falta, né? Então, se uma pessoa tem x e x, ou 0 e 0, e um outro elemento está vazio, eu preciso dizer o quantos scores, né? Então, falta só um elemento para a pessoa vencer, ou para a pessoa perder, nesse caso. Então, basicamente, eu preciso saber, se a pessoa preencheu, por exemplo, aqui o 0 e o 1, vou dar um exemplo em outras palavras, eu preciso saber que eu tenho que bloquear o 2, ou, se ninguém bloquear, quando preencher o 2, a pessoa vai ganhar, tá? Então, é para saber, enfim, para calcular a pontuação. Então, usar o meu elemento linhas ali, botar um for each e percorrer a linha aqui, tá? Então, para cada elemento, eu vou receber aqui um elemento linha. E nesse elemento linha, o que eu vou ter? Eu vou ter uma variável, tá? Vou ter A, B e C, que recebe aqui a minha linha atual. Então, se o meu tabuleiro, tá? Aqui lembrando é a linha da possível vitória, tá? O meu tabuleiro na posição A, certo? Igual a X. E o meu tabuleiro na posição B igual a X. E o meu tabuleiro na posição C igual a X. Nesse caso aqui, vazio. Porque se eu tivesse os 3 preenchidos na posição X, já teria reconhecido como vitória e não tem por que avaliar o estado, né? Então, se for assim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou estar comparando e eu vou retornar o meu score. Tá? Score. Isso aqui ainda está na mesma linha, tá? Eu estou maximizando ele
para 10. Ou seja, o X venceu, tá? Se, a mesma coisa, o meu tabuleiro for, só que dessa vez é o O, né? Então o O aqui, ó. Eu vou estar minimizando. Lembra que o O ele é menos, né? Do nosso exemplinho lá. Então o meu score vai estar muito mais próximo da vitória do O. Ou seja, tá? O O tá um movimento para perder. Legal? Então eu fiz tudo isso aqui para quê? Para retornar o meu score no final das contas, para eu saber o quão possível, né? O quão ferrado aquela possibilidade é para minha inteligência artificial. Eu basicamente, vou explicar aqui mais uma vez isso aqui em outras palavras, para se alguém ainda não entendeu. Eu estou vendo se a pessoa, por exemplo, marcou o 0 e o 1 aqui e está só por marcar mais um para completar o jogo, tá? Então, se no caso o X marcou 0 e 1, tá? Marcou o 0, marcou o 1, ele vai estar, o score dele vai ser 10 pontos, tá? Se o bolinha marcou o 0 e o 1, no caso aqui vai ser menos 10, porque o meu mínimo é o 0 e o meu máximo é o X. Beleza. Então, com isso, a gente finaliza essa possibilidade, pelo menos, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar, né, uma ordem para o meu algoritmo ser mais inteligente. Ordenados. Porque, assim, existe uma certa ordem para que o algoritmo, né, seja, vamos dizer que é meio que o meta do jogo da velha. Como é que ele funciona? Então, a ordem prioritária do meu algoritmo vai ser a seguinte. A primeira peça que eu quero dominar, se isso for possível, é o 4, porque é o centro do tabuleiro, certo? Depois do 4, a principal mais interessante é o 0, tá? Por ser do meio também. Legal? Se o 0 também não for possível, aí eu parto, né, para a diagonal. Então pode ser o 2, para os cantos, né? O 2, depois o 6, depois o 8. Então eu tenho 4, depois o 0, o 2, o 6, o 8. Beleza? Se isso não for possível, aí sim eu faço, né, a cruz, que é o 1, o 3, o 5 e o 7. Então, 1, 3, 5, 7. Obviamente, ele vai saber filtrar, né, essa ordem aqui por dois fatores. Primeiro, se o cara for lá e preencher antes, e se o outro jogador preencher e faltar só um movimento para ganhar, ele não vai seguir essa ordem prioritária, tá? Então ele vai seguir a princípio, vai ver se é possível seguir essa ordem, tá? Onde eu vou passar aqui a minha ordem prioritária e vou ver se não tem, né, se o campo de fato está vazio. Então aqui o meu elemento I. Tabuleiro na posição I for igual a vazio. Tá? Então ele vai retornar aqui se a ordem prioritária ali do movimento, se é possível, tá? Não quer dizer que ele vá necessariamente escolher aquele movimento, mas ele vai sempre priorizar para que seja, né, mais inteligente o nosso algoritmo, tá? Eu vou fazer também aqui, agora eu vou implementar a minha função de minimax, certo? Como é que ela vai fazer? Então, function minimax. E essa função, ela vai passar aqui o meu tabuleiro, né, o meu game state atual. Ele vai passar o quão fundo, né, de profundidade eu estou, lembrando que a chamada das minhas possíveis jogadas, ela é como se fosse uma árvore. Então, daquela jogada varia 2 possíveis ou mais, daquelas N possíveis tem outras e assim sucessivamente, até eu preciso saber o quão fundo eu estou, né, nessa árvore de possibilidades. Então eu vou colocar aqui uma variável profundidade, tá? E aqui eu vou colocar, lembra que sempre eu tenho que ver, né, se eu estou maximizando ou se eu estou minimizando as minhas jogadas. Então eu vou colocar aqui is maximizando. Tá? E eu também vou fazer, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo completo, tanto do MIT ou quanto aquele que eu postei ali, simplificado, aquela aula, né? Mas eu vou colocar aqui o método já alpha-beta. E o alpha-beta é aquele método que, em cenários de perda, onde não faz tanto sentido, que possivelmente me levam a uma derrota, eu vou ignorar e não vou ir tão fundo naquelas possibilidades, tá? Então eu vou colocar aqui uma constante, tá? Chave.
e vou colocar tabuleiro. Eu vou ter que criar uma nova função, na verdade, para chave. E vou passar aqui o tabuleiro. Beleza. Então, essa função aqui, o que ela vai ser? Ela vai gerar uma chave única para cada né, para cada uma das minhas jogadas possíveis aqui do Minimax. Então, eu vou criar uma function aqui, tabuleiro para chave. Então, eu vou passar aqui o meu tabuleiro, tá? E vou dar um return tabuleiro.join. Beleza, passei aqui para a chave. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui ele vai gerar, né, uma chave única para esse meu tabuleiro. Eu vou ter que ter um cache aqui, tá? Esse então eu vou ter uma const cache. Vai ser um new map. E eu vou salvar, né? If meu cache já tem essa chave, então eu retorno cache.get chave. Pessoal, como ficou muito longo até aqui, eu vou então dividir, né, isso em vários vídeos. Então a gente finaliza aqui e depois agora a gente continua, né, na parte 2 daqui pra frente, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.